última hora, parece que finalmente pode haver uma esperança de paz para a faixa de Gaza. Isso sim, com um sabor extremamente agridoce, porque são Donald Trump e Benjamin Netanyahu que se reúnem para decidir o futuro de um território que claramente não lhes pertence e cuja população já sofreu o suficiente nas mãos de ambos. Não se sabe até que ponto esse acordo realmente vai trazer a paz ou não. Vamos ponto a ponto. Enumerando as cláusulas do acordo, vamos ver as reações tanto por parte de Israel quanto das autoridades da Palestina. E também alguns contrapontos que já estão surgindo nas redes e que são bastante importantes na hora de considerar até que ponto de injustiça social chegamos no momento em que o futuro de uma população que está sofrendo está sendo decidido como se realmente não se tratasse de civis, mas sim de um grupo de centenas de milhares de agressores. Dito isso, vamos passar diretamente para o acordo. Donald Trump e Benjamin Netanyahu se reuniram, vou poupar os adjetivos, e chegaram mais ou menos a este acordo, porque apresento para vocês, claro, um resumo do mesmo. Primeiro ponto: Gaza precisa estar livre do terrorismo. Ponto número 2: Gaza ou não seja terrorismo. Imagino que quem vai ter que decidir isso principalmente é a parte israelense. Segundo ponto: reconstrução para melhorar a vida em Gaza. Isso também é bastante opinável e bastante subjetivo. Tomara que acabe sendo exatamente assim. 3. Fim imediato da guerra, que na verdade nunca foi uma guerra de verdade porque É muito importante ter consciência disso. Se ambas as partes aceitarem, reiterada a posição israelense de um lado e o cessar-fogo, mas em troca de uma série de outras condições. Todos os reféns, vivos ou mortos, serão libertados em 72 horas. 5. Israel libertará prisioneiros palestinos após o retorno dos reféns. Seria preciso ver quantos, porque Israel tem infinitamente mais prisioneiros palestinos do que o Hamas tem prisioneiros israelenses. 6. Membros do Hamas terão anistia se entregarem suas armas. Quem quiser poderá sair de Gaza com salvo-conduto. Permitam-me duvidar disso, mas vamos deixar passar. 7. Entrada imediata de ajuda humanitária e reabilitação de infraestrutura e hospitais. Aqui teremos que ver até que ponto eles são rápidos e em que condições acabam reconstruindo. 8. Distribuição de ajuda gerenciada pela Organização das Nações Unidas, Cruz Vermelha e Argentina. Isso já deixa claro que não havia ajuda humanitária suficiente na região e nos dá razão àqueles de nós que temos clamado pela necessidade de abertura de vários corredores humanitários a mais, porque está evidente que até Donald Trump e Netanyahu reconhecem a necessidade dessa ajuda humanitária. 9. Gaza será administrada por um comitê tecnocrata palestino sob supervisão internacional liderada. Esse ponto me parece, sem dúvida, o mais polêmico e mais adiante neste vídeo vamos ver por quê. Porque também há uma espécie de resposta a esses pontos do acordo. 10. Plano econômico internacional para reconstruir Gaza e atrair investimentos. Aqui também seria preciso ver de que tipo será feita a reconstrução e se esse território não vai ser vítima dos eternos desejos ocidentais de intervir. Mais um negócio. 11. Criação de uma zona econômica especial com vantagens comerciais. Para quem? Para os amigos de Trump e Netanyahu, porque duvido muito que a população de Gaza realmente possa se beneficiar disso. 12. Ninguém será obrigado a sair. Quem for poderá voltar. Isso me parece uma espécie de cusparada na cara, diretamente. Por que dizer que não foram obrigados a sair e que podem voltar, levando em conta que pelo menos 40% do território de Gaza está destruído? Enfim, vou poupar os adjetivos. 13. Hamas e outras facções não governarão. Gaza será desmilitarizada sob controle internacional. Sim, quem vai governar é Donald Trump. Mas o que exatamente isso tem a ver com a população de Gaza? 15. Criação de uma força internacional de estabilização apoiada pelos Estados Unidos, Egito e Jordânia. Isso basicamente se traduz na ocupação do território da faixa de Gaza. Israel não vai ocupar nem anexar Gaza,
vai se retirar gradualmente conforme houver segurança. Serão eles que vão decidir quando há ou não a segurança. E essa história de que não vão ocupar a faixa de Gaza, levando em conta que haverá forças americanas, entre outras, que estarão nesse território, eu acho bastante questionável. 17. Se o Hamas rejeitar o plano, a ajuda será aplicada em áreas livres de terrorismo, que mais uma vez será exatamente determinada por quem. 18. Estabelecimento de um diálogo interreligioso para promover a convivência entre palestinos e israelenses. Esse ponto me parece diretamente impossível, levando em conta que a população civil da Palestina tem sofrido e continua sofrendo até hoje. 1. Nas mãos do Estado de Israel. Como podem introduzir e que tipo de forças podem introduzir para amenizar isso? Eu não sei, nem consigo sequer imaginar. 19. Condições para abrir caminho rumo à autodeterminação e a um Estado palestino. Este ponto é especialmente interessante, principalmente levando em conta que, segundo várias fontes, realmente está no acordo, mas Benjamin Netanyahu simplesmente saiu. Da reunião em questão, ele fala em termos de que, por um lado, e aqui para não perder muito tempo com as declarações dele, vocês podem ver essas legendas em inglês onde ele diz que essa reunião foi realizada em Washington, que tudo correu maravilhosamente bem e que realmente há uma série de condições que ele assinou, mas que em nenhum momento foi assinada a criação de um Estado palestino. Os jornalistas perguntam diretamente a ele sobre o assunto, e ele diz que não, que em nenhum caso poderá existir o Estado da Palestina, porque isso representa uma insegurança constante para Israel, mais ou menos. Então, basicamente, um dos pontos que eu entendo ser chave do acordo, pelo menos por parte de Israel, nunca vai poder ser cumprido. Israel vai se opor a isso enquanto existir. Imagino que na mídia vão tentar vender isso como um acordo bem-sucedido. Isso sim, vamos ver até que ponto o Hamas aceita ou não. Ponto número 20. Os Estados Unidos vão promover um diálogo político entre Israel e Palestina para uma convivência pacífica. Outro ponto que eu pessoalmente coloco em dúvida. E essa convivência pacífica, pelo menos daqui a algumas décadas, eu acho que é absolutamente impossível. Dito isso, vamos agora ver os contrapontos que realmente surgem dessa espécie de condições. Se são algo como as consequências delas, por um lado, e também, digamos, a contraparte, né? O que poderia acabar sendo a resposta dos civis da faixa de Gaza em termos idealistas. Claro! O único que se quer, inclusive da minha parte, é o fim desse massacre. O que me parece extremamente triste é que isso tenha que acontecer nessas condições, sob a bota ocidental mais uma vez, e que o mundo não tenha sido capaz de se opor ao que é claramente e que se tenha agido com a faixa de Gaza de uma forma muito diferente da atuação que na época foi feita com a população de Israel, quando a União Soviética, lembro vocês, libertou todos que estavam sendo vítimas. E de fato, houve uma época em que os danos foram reparados, o que agora, isso sim, dificilmente terá qualquer reparação no caso, quando o agressor é o agressor. Houve um agressor. Dito isso, os contrapontos que me parecem muito importantes mencionar são os seguintes aqui. Neste texto, eles distinguem principalmente 5. O primeiro, negação do direito à autodeterminação. Impor um governo de transição sem participação real e representativa da população palestina equivale a ignorar seu direito fundamental de decidir sobre seu futuro político e social. Registrado em diversos instrumentos do governo internacional, vemos quanto realmente vale o direito internacional diante da situação na faixa de Gaza. Normalização da impunidade. Não desmantelar o apartheid israelense e, em vez disso, permitir que mantenha seu regime de segregação, mantendo o controle territorial ou político, e não obrigar que preste contas por crimes internacionais como a limpeza étnica ou a fome forçada consagram a impunidade. Isso não é paz. É a consolidação da violência estrutural.
Falsa neutralidade internacional. Propostas assim geralmente são vistas como realistas ou pragmáticas, mas na prática legitimam a assimetria de poder. A comunidade internacional estaria validando que a força e a ocupação ditam o resultado, não o direito nem a justiça. Este terceiro ponto, muito para minha tristeza, acho que é o mais próximo da realidade em termos do que muito provavelmente vai acabar acontecendo. Por mais que isso pessoalmente me entristeça e me doa profundamente no coração. 4. Criminalização da resistência palestina. A resistência organizada e armada contra a ocupação, apartheid ou limpeza étnica não é crime, mas um direito reconhecido pela Organização das Nações Unidas e pelos princípios de autodeterminação. Ao impor um governo de transição controlado pelo agressor e proteger sua impunidade, redefine-se de fato qualquer forma de oposição ou resistência como ilegal ou subversiva. Isso transforma o próprio direito de se defender e de lutar pela liberdade em um ato criminalizado por atores internacionais que deveriam proteger a justiça. 5. Perpetuação da opressão. Um acordo imposto que não respeite a dignidade, segurança e autodeterminação do povo palestino não gera uma paz duradoura, mas sim novas formas de resistência, violência e sofrimento. Aqui deixo espaço livre para as suas opiniões. Claro, ainda precisamos ver quais serão as reações do Hamas. Por enquanto, parece que a autoridade palestina disse que concorda com esse acordo. No entanto, a Jihad Islâmica se posicionou de forma determinante contra. Então, teremos que ver o que o lado palestino vai decidir, que, aliás, está passando agora por um dos seus momentos mais desorganizados. Vamos, como não estaria? E ainda assim, é preciso ter muito claro que o que dizem as chamadas autoridades da Palestina nem sempre vai refletir o sentimento, o sentir e o pensar de todo o povo palestino. Por isso, agora eles estão bem desorganizados. No entanto, com quem de alguma forma se tenta dialogar é com essas chamadas autoridades. Os que mais me importam pessoalmente neste caso, sem dúvida alguma, são os civis. E serão, para minha tristeza, os que mais sofrerão as consequências. Seja de continuar com o... Porque este é o ponto principal. E, vamos, o mais importante que devemos destacar é que, se esse acordo não for assinado pelo Hamas, Israel já recebeu a aprovação total, o apoio total dos Estados Unidos para continuar com o trabalho. Nesses termos expressou Netanyahu, ou melhor dizendo, para terminar o trabalho que começaram na faixa de Gaza. Ou seja, para culminar a limpeza étnica, que, aliás, já está extremamente avançada. Donald Trump disse exatamente isso. Ou vocês aceitam essas condições, ou não vai haver ninguém que se salve dentro desse Estado palestino, e então as consequências acabarão sendo muito piores. Vamos ver qual vai ser a resposta e, portanto, qual vai acabar sendo o desfecho. Ou seja, acho que só os únicos sofrem. São os civis? E muito provavelmente o sofrimento deles, repito, infelizmente, só está começando. Porque para que o genocídio pare, ainda vamos ter que ver quando e em que condições. Claro que isso é o desejável e será acima de tudo. E depois vamos ver como tudo o resto vai se desenrolar. Mas viver sob uma ocupação, especialmente uma ocupação de quem te considera inimigo, não é nada fácil e pode acabar sendo até pior do que... No fundo, isso é como se agora que sua casa já não existe. Acontece que o território onde ela estava agora pertence a mim. Talvez eu permita que você volte, mas vai acabar vivendo de favor pelo resto da sua vida. Acho que nenhum de nós desejaria um final nessas condições nem nessas circunstâncias. Vamos, portanto, continuar rezando. Por Palestina, tomara que possa haver um final que seja uma verdadeira paz.